Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição com uma boa notícia. O IBGE divulgou nesta terça-feira os números da economia brasileira no primeiro trimestre de 2021 e o crescimento do Produto Interno Bruto superou as expectativas dos analistas. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o resultado, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, mas ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Os números do IBGE confirmaram que a economia nacional resistiu à segunda onda do coronavírus e superaram as previsões dos economistas consultados pelo jornal Valor, que calculavam um crescimento de 0,7%. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo depois de duas quedas no primeiro e segundo trimestre de 2020. Ano em que a economia brasileira caiu 4,1% devido à pandemia de coronavírus. A expansão da economia nacional foi impulsionada graças aos resultados positivos na agropecuária, indústria e em serviços, segundo os dados do IBGE. O crescimento ocorreu porque não houve tantas restrições que impedissem o funcionamento das atividades econômicas. Mas os epidemiologistas alertam sobre o impacto que essa reabertura poderia ter na crise sanitária e temem uma terceira onda da pandemia. Hoje à noite devem chegar ao Brasil mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer. O sexto lote do imunizante desembarca em Viracopos, em Campinas. Em um voo programado para aterrissar nesta noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, no interior paulista, chega o sexto lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Nesta remessa foram enviadas 936 mil doses do imunizante. Para esta semana, a Pfizer reservou 3 voos que vão totalizar 2.400.000 doses. Além desse sexto lote, estão confirmadas viagens para esta quarta e quinta-feira. Todos os voos partem de Miami, nos Estados Unidos. Até o momento já chegaram 3.400.000 de 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A Pfizer diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. A nova regra de armazenamento da Pfizer vai permitir que todos os municípios recebam a vacina. E mudando de assunto, olha só, a Receita Federal recebeu mais de 34 milhões de declarações do imposto de renda. O número é quase 7% maior do que o registrado no ano passado. Mais de 34 milhões e 168 mil declarações de imposto de renda foram entregues à Receita Federal este ano. O prazo terminou à meia-noite desta segunda-feira. A quantidade de entregas ficou acima do esperado pelo órgão, que previa o recebimento de 32 milhões e 600 mil documentos. O número de declarações entregues foi 6,8% maior do que no ano passado, quando foram enviadas cerca de 32 milhões. Segundo o Fisco, quem não entregou dentro do prazo pode enviar agora, mas já está sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165 até 20% do imposto devido. Ao todo, as restituições devem ser pagas em 5 lotes para mais de 3 milhões e meio de contribuintes. O primeiro lote já foi pago no dia 31 de maio. O valor cai diretamente nas contas informadas na declaração ao final de cada mês, sendo o último em setembro. E nos destaques internacionais, a China confirmou hoje o primeiro contágio humano no mundo com a cepa de gripe aviária. Mas o país garantiu que o risco de grande propagação entre a população é baixo. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que um homem deu entrada em um hospital da cidade de Zhenjiang, no leste do país, com febre. Ele foi diagnosticado com H10N3 um mês depois. Segundo o comunicado, o risco de uma propagação em grande escala é extremamente baixo e acrescentou que o homem se encontra estável e seus contatos diretos não registraram anormalidades.
A comissão qualificou a H10N3 de pouco patógeno nas aves com poucas probabilidades de causar morte ou enfermidades graves. Segundo o órgão, até agora não havia sido registrado nenhum contágio humano de H10N3 no mundo. Várias cepas de gripe aviária em animais têm sido detectadas na China, mas são pouco comuns em pessoas. A última epidemia de gripe aviária no país ocorreu entre 2016 e 2017 com o vírus H7N9. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a variante contagiou quase 1.700 pessoas e causou a morte de 616 desde 2013. A filial americana da gigante brasileira de processamento de carne JBS anunciou ter sido alvo de hackers. Em um comunicado, a JBS informou que o ataque afetou os servidores que suportam os sistemas de tecnologia da informação na América do Norte e Austrália. A instrução foi detectada no último domingo. A brasileira informou que suspendeu todos os sistemas afetados e que notificou as autoridades. Os servidores de backup não foram afetados. Profissionais de informática e especialistas externos lidam com as consequências do ataque. A JBS é uma grande fornecedora de carnes com operações nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Europa, México, Nova Zelândia e Grã-Bretanha. No início de maio, hackers atacaram a Colônia Pipeline, uma empresa responsável por transportar quase metade da gasolina e outros combustíveis consumidos na costa leste dos Estados Unidos. A invasão forçou o fechamento de uma das maiores redes de oleodutos do país, provocando escassez e pânico. Na época, o presidente americano Joe Biden acusou hackers que operam na Rússia de promover o ataque cibernético. A Pipeline pagou aos criminosos pouco menos de 4,5 milhões de dólares para que os sistemas eletrônicos fossem retomados. Após quase 2 semanas, a Marinha do Sri Lanka anunciou hoje que as chamas que consumiam um cargueiro foram controladas. O navio corre o risco de afundar há 13 dias na costa do país. Uma cooperação internacional que envolveu Dinamarca e Índia foi decisiva para conter o incêndio. O cargueiro MV Express Pearl teve a sala de máquinas tomada por um alto nível de água. O porta-contêineres, que tem bandeira de Singapura, transportava 25 toneladas de ácido nítrico, plásticos, soda cáustica, lubrificantes e outros produtos químicos. A embarcação estava a ponto de entrar no Porto de Colombo, um dos mais movimentados do Sri Lanka, no momento em que foi tomado pelas chamas. Na semana passada, toneladas de granulados de polietileno foram retirados de uma praia da ilha. Enquanto no Brasil a realização da Copa América ocorre em meio a especulações, o Japão começa a receber delegações olímpicas. Em Tóquio, o Comitê Olímpico Japonês anunciou que atletas e funcionários começaram a ser vacinados. A obtenção das vacinas e a montagem médica desse programa de vacinação para os atletas e funcionários são separados do programa de vacinação para o público. É nossa prioridade não afetar a vacinação do público. Na segunda-feira, as jogadoras da equipe australiana de softball foram a primeira equipe olímpica a desembarcar no país. As atletas chegaram ao terminal do aeroporto de Narita, perto de Tóquio, sorridentes e acenaram à imprensa antes de se submeterem a um teste de detecção da Covid-19. Os Jogos Olímpicos têm previsão de início no dia 23 de julho e impuseram um rígido protocolo sanitário que inclui vacinas e testes entre atletas e funcionários antes mesmo das viagens. Enquanto isso, várias províncias japonesas, incluindo a capital, seguem em estado de emergência para conter a 4ª onda de infecções pelo coronavírus. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.